lá no livro, na carta de Paulo, escrita aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma, capítulo 8, e eu vou ler dos versículos 17 a 29, e a ideia era que pudéssemos ter feito uma leitura prévia. Isso nos ajuda a interiorizar melhor. Então vamos lá, Romanos 8, a partir do versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de facto participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos pela tua palavra e nesta manhã queremos pedir que o seu Espírito Santo possa levar esta palavra até o fundo do nosso ser, de tal maneira que possamos captá-la com a nossa mente, com o nosso coração e sermos transformados por ela, pela atuação do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é a nossa primeira pregação de uma série sobre a esperança e, sem dúvida, durante os próximos domingos, vamos ouvir várias abordagens sobre o assunto. E eu gostaria de começar com este capítulo 8 de Romanos, que ele é teologicamente extraordinário e ele garante de forma muito clara a segurança da nossa salvação em Cristo. Neste capítulo, Paulo torna evidente o plano eterno de Deus em nossa salvação, ele torna evidente a obra de Cristo por nós e o poder do Espírito Santo em nós. Nós já abordamos este capítulo 8 em outros momentos, mas hoje vamos refletir nele do ponto de vista da esperança, com uma certa visão panorâmica. Então, especialmente com base no trecho que acabamos de ler. E ao começarmos no versículo 17, fica claro que se nós somos filhos, então nós também participamos dos sofrimentos de Cristo para também participarmos da sua glória futura.
Então, isso é uma afirmação muito clara de Paulo, e no versículo 18, ele nos apresenta, logo após esta afirmação, de que se somos filhos, nós participamos tanto dos sofrimentos como da glória de Jesus Cristo. Ele, então, no versículo 18, apresenta duas realidades, que é a realidade atual, presente, os sofrimentos atuais, ele menciona no versículo 18, e ele diz a glória em que em nós será revelada. Então, ele está nos colocando diante de dois momentos. Um momento presente, que há sofrimento, e um momento futuro e eterno, onde a glória em nós será revelada. E glória podemos entender por honra, dignidade, esplendor, excelência e assim por diante. Então, Paulo diz nesse versículo 18 que ele avaliou bem a situação, e o termo que está ali é uma avaliação lógica. Ele considerou as duas realidades e concluiu que a realidade futura, eterna, é incomparavelmente superior e melhor do que a realidade presente, como nós acabamos de ler. Então, vamos verificar porque a afirmação de Paulo é verdadeira. A realidade presente, cheia de sofrimentos, ou sofrimentos atuais, como Paulo escreve, é aquela que começou com a expulsão do ser humano do paraíso, dos representantes da raça humana. Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Lemos em Gênesis que o Criador deu todas as condições, e as condições eram perfeitas, absolutamente perfeitas, para o homem e para a mulher viverem bem e serem felizes. Mas, por causa da sua rebeldia, eles sofreram as consequências que estão relatadas lá em Gênesis capítulo 3. Vou ler uma parte. Deus disse assim, logo depois do pecado, da rebeldia do ser humano: a mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, a palavra sofrimento aparece várias vezes, né? Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. E você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, surgiram as dores de parto, o desequilíbrio na relação homem e mulher, o desequilíbrio do meio ambiente, na própria relação do homem com o meio ambiente ou com a criação, pois a terra, que outrora era cheia de abundância e delícias, agora é considerada maldita e produz ervas daninhas e espinhos. Há uma hostilidade contra o ser humano, e essa hostilidade é claramente manifesta nos animais. O trabalho ficou dificultado. Deus disse ao homem: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. As relações trabalhistas, de facto, são complicadas até os dias de hoje, vão continuar. Os salários são baixos. Em geral, o trabalho passa a combater as consequências do pecado. O foco do trabalho muda. Então, há policiais, há profissionais de saúde, há casas funerárias, cemitérios, todos a lidar com as consequências do pecado. Surgem também os problemas emocionais. O homem, logo após a pecar, já revela medo, vergonha, culpa. E, como vimos, a doença e a morte entraram na existência humana. Ao pó voltará. Então, meus irmãos, o sofrimento começa assim. Começa com o pecado e a expulsão
do paraíso. Perdemos o relacionamento com Deus e perdemos as condições ideais de vida que o próprio Deus tinha preparado para nós, seres humanos. Ou seja, o homem, agora pecador, passa então a viver no mundo agora caído. A criação entra em degradação, em decadência. Dá para imaginar o choque e a reação de Adão e Eva após saírem à força do paraíso perfeito? Imagina o choque que eles levaram. Tinham as condições ideais e agora estão numa condição totalmente desfavorável a colher as consequências do pecado. Mas nessa sequência, o relato bíblico mostra a ocorrência do primeiro homicídio. Caim mata Abel, surge, portanto, a inveja, o desejo de vingança, começam as disputas e as guerras, violência e injustiça predominam, há uma degradação social, moral e também espiritual, porque o homem passa a adorar uma gama enorme de deuses falsos. Até hoje isso continua. Essa é a vida fora do paraíso. Por vezes esquecemos que continuamos fora do paraíso. Ou então caímos na ilusão de tentar construir o paraíso aqui, nestas condições, debaixo da existência do pecado. Mas é impossível. Preste atenção neste texto. Então disse o Senhor, lá em Gênesis ainda, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ora, Deus então cuida para que o ser humano não viva eternamente na condição de pecador, com a sua natureza pecaminosa, no mundo degradado. Deus demonstra a sua misericórdia e o seu amor. Apesar do estrago causado pelo pecado, ainda Deus permite que ainda existam resquícios da imagem de Deus no ser humano, e a bondade de Deus, mesmo assim, permeia toda a criação, de tal modo que ela não se degenerou completamente, o que teria sido um autêntico caos. Mas ele fez isso tudo por amor a nós, apesar de nós. Esse amor de Deus está muito evidente no facto de que, imediatamente, logo após a seguir ao pecado, Deus promete um Salvador. E Deus diz assim a serpente, que simboliza o pecado, o diabo: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, o descendente da mulher, Deus já está a apontar e prometer o Salvador Jesus Cristo, que viria muitos anos mais tarde. E é aqui, então, nesta promessa de Gênesis 3, que começa a esperança. E começa em Deus. O mesmo livro de Romanos, capítulo 15, afirma que Deus é o Deus da esperança. Então, vemos o ser humano, pecador, expulso do paraíso, ele começa pela fé na promessa de Deus a esperar o cumprimento desta mesma promessa, que irá se realizar, então, no tempo oportuno, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, esta realidade que Paulo chama dos sofrimentos atuais mostra que nós perdemos muito com o pecado. E apesar de Deus ter limitado o estrago e preservado a vida, nós ainda temos muito que trabalhar e agir para termos um mundo melhor, mas, sem dúvida, essa é a nossa obrigação, mas, por melhor que seja, e de facto a vida em geral tem mais bons do que maus momentos,
Mas a essência, o pecado presente não muda, o sofrimento não termina. Mas Paulo mostra uma outra realidade, além dessa realidade de sofrimento decorrente do pecado, Paulo então mostra a realidade futura. Essa é a comparação que ele faz entre as duas realidades. A realidade futura, que é a glória que em nós será revelada. Então, trata-se do cumprimento da promessa de Jesus, segundo a qual ele irá voltar e nós reinaremos com ele para sempre. A promessa feita lá no jardim do descendente da mulher foi cumprida quando Jesus veio, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que vai voltar. E esta é a glória que em nós será revelada. Nesta altura da volta de Jesus, receberemos um corpo espiritual glorificado, como aconteceu com Jesus após a sua ressurreição. Um corpo que não mais experimentará nem a doença e nem a morte. Um corpo livre do pecado, em novos céus e nova terra, ou seja, com a criação redimida, restaurada, perfeita, também livre da degradação causada pelo pecado. Pedro também escreveu isso, que nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isaías profetizou assim sobre esses novos céus e a nova terra. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. João, em Apocalipse, disse assim, que ele enxugará seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, ou seja, o Cordeiro, Jesus, e estou a fazer novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, nesta realidade futura e eterna que Paulo descreve em oposição aos sofrimentos presentes, o pecado não mais estará presente, nem o diabo. Estamos tão habituados com o pecado que eu duvido que a nossa mente possa ver ou alcançar completamente o que isto significa em termos de vida verdadeira, abundante, perfeita. É muito difícil imaginar um mundo sem a influência do pecado. Nós não conseguimos chegar lá, porque a nossa natureza é pecaminosa. O pecado afetou toda a vida, inclusive a natureza. Então, será um choque positivo que nós vamos receber quando esta glória em nós for revelada. Tudo será perfeito, correto, honesto, justo. Não ouviremos mais os políticos mentirosos e corruptos. As estruturas e os sistemas pecaminosos não mais existirão. As desigualdades terminarão. Não haverá mais tráfico humano, nem pedofilia, nem inimizades. Viveremos em completa paz. Andaremos lado a lado com o Senhor que nos salvou por sua graça e por seu amor, por toda a eternidade. Tudo será redimido, tudo será restaurado de acordo com o plano inicial do Criador. Então, Paulo está a dizer, neste versículo 18, que os sofrimentos do presente não tem comparação nenhuma com esta glória que em nós será revelada na volta de Jesus. É isso que ele está a falar, das duas realidades. E os cristãos participam das duas. Temos os sofrimentos presentes, mas temos que esperar, e aí está a nossa esperança, esta realidade futura e eterna, onde viveremos em perfeição ao lado do nosso Senhor e Salvador. E Paulo acrescenta no versículo 24, pois nessa esperança fomos salvos.
Nós somos salvos dentro dessa esperança de que isto vai acontecer. E esta palavra é digna de confiança. Ou seja, fomos salvos e entramos em espera que esta salvação seja completa. Diante dos sofrimentos atuais, a nossa esperança está na incomparável glória que em nós será revelada. E esta esperança, diz o versículo 25, nos dá perseverança, paciência, em algumas traduções, para suportarmos as aflições que são inevitáveis. E que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições do presente, nós vamos suportar até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo por causa dessa esperança, quando colocamos os nossos olhos na eternidade, naquilo que de fato vamos viver, como a Bíblia relata. Precisamos tirar os olhos daqui. Aqui tudo é passageiro, isso é um período muito pequeno, mas vamos suportar. E nós temos visto que esta realidade presente dos sofrimentos atuais está à nossa volta, intensificada, parece, com a pandemia, mas o ser humano sempre teve sofrimento e problemas, independentemente da pandemia. E temos visto muita dor à nossa volta, e recentemente perdemos a nossa querida irmã Lourdes, ontem perdemos a dona Maria Pires, mas, como diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, a dona Lourdes e a dona Maria já venceram o último inimigo, a última barreira imposta pelo pecado, a morte. Elas e todos os crentes em Jesus Cristo, que já morreram e que ainda vão morrer, ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. O reencontro será real. Que doce esperança nós temos em Cristo. Essa esperança nos consola, nos acalenta, move o nosso coração na direção do eterno. Lá vamos rever os nossos irmãos queridos. Lá vamos rever a dona Lourdes. Lá vamos rever a dona Maria Pires. E que essa esperança possa confortar o coração da Beth, da Cláudia, do Pires e dos demais familiares que estão a sofrer essa dor no momento. Mas o futuro é melhor. A promessa do futuro, a esperança é que faz com que o nosso coração aguente estes momentos difíceis e olhemos, esperemos essa doce esperança que temos em Cristo. Então, Paulo ainda continua a falar sobre essa esperança da seguinte forma, nesse texto que nós lemos. Ele refere o gemido da criação. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Como nós vimos, né, a queda dos nossos pais, Adão e Eva, não atingiu apenas a humanidade, mas também o universo. O próprio profeta Isaías afirmou que a terra geme e desfalece. A natureza, na verdade, entrou em convulsão. Complementando o que já dissemos, a criação está sentindo dores de parto, aguardando o tempo em que será liberta do seu cativeiro de decadência. As tempestades, os ciclones, os vulcões, as enchentes, as pragas, as epidemias, os terremotos, os tsunamis e outras catástrofes ambientais revelam esses gemidos da criação. A terra está enferma, o mundo sofre cólicas nas suas entranhas. Toda a criação, gemendo, aguarda a segunda vinda de Cristo, a redenção plena da igreja, quando então haverá novos céus e nova terra. Aqui, neste pedaço, neste trecho, nesse versículo, a esperança é comparada a uma mulher grávida. Isso nos ajuda também, porque a mulher vai enfrentar as dores do parto, mas essas dores serão rapidamente esquecidas
quando ela tem o filho que nasce em suas mãos, nos seus braços, no seu peito, no seu colo. Então, a esperança é isso. Hoje nós sofremos, mas o que vem pela frente é muito melhor em Cristo Jesus. Em seguida, Paulo refere o gemido da igreja. Não só isso, diz ele no versículo 23, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A criação não está a gemer sozinha. Nós, os filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, ou seja, que já experimentamos no nosso interior a habitação do Espírito Santo, como selo, como garantia da salvação, que confirma no nosso espírito a nossa filiação divina, nós estamos a gemer também. A vida sob o efeito do pecado não poupa ninguém. Nós gememos porque, tendo recebido o Espírito Santo e já tendo um gostinho por antecipação das delícias da vida futura, vivemos ainda no mundo perverso, injusto, intolerante, rendido ao pecado, cheio de preconceitos, com perseguição aos cristãos e etc. Gememos porque, de pé, aguardamos do céu o nosso glorioso Salvador, quando seremos transformados e receberemos, como já dissemos, um corpo imortal e incorruptível, semelhante ao corpo da glória do Senhor. Esse dia será muito especial. E, por fim, Paulo refere os gemidos do Espírito Santo. O versículo 26 diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os gemidos são ouvidos não apenas na terra, mas também nos céus. Estão presentes não apenas na criação e entre os homens, mas também na própria divindade. O Espírito Santo, que habita em nós e intercede por nós ao Deus Pai, também geme. Por causa da nossa fraqueza moral, social, espiritual, emocional, o texto diz que nós não sabemos como orar. John Stott diz que nós não sabemos se devemos orar por libertação do sofrimento ou por forças para suportá-lo. Nas situações que vemos à nossa volta, de dor e sofrimento, como devemos orar? Mas o versículo 27 diz que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ora do nosso interior, de certa forma, até a corrigir as nossas orações, para que a vontade de Deus seja feita. Então, a vontade de Deus é sempre feita na vida dos seus filhos. Não precisamos compreender todo o desígnio de Deus. Basta encontrarmos paz somente a saber que Ele sabe o que faz. E nesta espera, na esperança, entre os sofrimentos atuais e a glória que em nós será revelada, Deus não está alheio e distante, mas tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Olha só que o versículo 28 que nós lemos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Isto é, a palavra que está no texto original é sinergia. Deus pega todas as circunstâncias, todas as coisas que nos acontecem, sejam boas ou difíceis, e usa esse conjunto todo, usa toda a nossa história, todas as nossas circunstâncias para o nosso bem. Só Ele pode fazer isso. Tudo que nos acontece, Ele pode usar e usa para o nosso bem. E qual é esse bem? O versículo 29 diz: para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus usa tudo, inclusivamente o sofrimento, para nos transformar à
a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Ele continua a trabalhar na nossa vida. Ele não está alheio. O seu Espírito está em nós. E ele tem esta capacidade, este poder de fazer com que tudo concorra para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, à medida que o tempo, a vida avança e à medida que esperamos em Cristo. É por isso que o próprio Paulo escreveu no capítulo 5 que a tribulação ou sofrimento produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, ou seja, vamos nos transformando à imagem de Cristo. E o caráter aprovado, por sua vez, também promove esperança no nosso ser interior. E para terminarmos, então, esse texto é muito denso e eu cortei muita coisa para tentar não passar do tempo. Eu queria só dizer que a primeira carta de Timóteo 1:1 resume o que nós falamos. A nossa esperança é Cristo. Desde a queda até a salvação estar completa com o retorno de Jesus, a nossa esperança é Cristo. Esta é a âncora das nossas almas. Nesta espera perseverante, nós precisamos ter compaixão dos que sofrem, como Jesus olhava as pessoas e tinha compaixão. Podemos orar pelas pessoas, podemos agir para trazer algum alívio. Deus, segundo a sua vontade, responde às orações e faz milagres, até para dar uma amostra de que o futuro vai ser livre do sofrimento. Mas não só compaixão, não só tentar ajudar as pessoas a suportar o sofrimento do momento atual, mas também dar esperança para as pessoas que sofrem, que existe uma possibilidade melhor, eterna, diferente e uma vida de glória, como nós vimos aqui, perfeita na presença do nosso Criador. Nesse momento, então, ter compaixão, dar compaixão, ter compaixão e dar esperança aos que sofrem. Vamos terminar com um minuto de silêncio. Vamos refletir um pouco neste texto que Paulo nos fala sobre essa visão panorâmica da esperança que vem de Deus e que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos e reflita um pouco. Senhor, nós esperamos em Ti. Agradecemos por esta bendita esperança que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.